Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Alexandre Vukovic. Estou gravando esse vídeo para resgatar a apresentação deste TCC da pós-graduação Lato Sensu em Direito Civil da Uniaselv de Indaial, em Santa Catarina. Obviamente que este TCC foi apresentado na forma escrita e na forma presencial através de slides em PowerPoint. E agora eu estou apresentando uma forma a recapitular esta apresentação e não perder esses conhecimentos. Portanto, vocês terão acesso tanto ao conteúdo em forma de texto quanto slides e nesse vídeo nas redes sociais. Vamos à apresentação. Então, apresentação do trabalho de conclusão de curso, TCC, da especialização em Direito Civil. Nós temos como tema de interesse a responsabilidade civil da Justiça do Trabalho perante o trabalhador quando de sua morosidade nos julgamentos de ações trabalhistas decorrentes de verbas rescisórias. Palavras-chave: responsabilidade civil, celeridade processual e dignidade do trabalhador. Como pergunta de pesquisa, nós temos: quem tem a responsabilidade civil quando de danos causados ao trabalhador, quando de sua dispensa imotivada pelo empregado? O empregador que agiu de má fé, não pagando suas verbas rescisórias, ou a Justiça do Trabalho, a qual não julgou a ação dentro do princípio da duração razoável do processo? Então nós vamos discorrer durante essa apresentação em cima desta temática. Qual é o objetivo geral deste TCC? Demonstrar que tanto o empregador quanto a Justiça do Trabalho têm responsabilidade civil pelo empregado, que espera receber corretamente as verbas rescisórias que lhe é devida com celeridade e consoante ao princípio da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo. Como objetivos específicos, eu elenquei 3 para nós tratarmos. Primeiro, demonstrar que quando o empregador não executa corretamente a rescisão do empregado, forçando-o a procurar a Justiça do Trabalho, está agindo de má fé, apenas com o objetivo de postergar o pagamento, devendo ser responsabilizado pelos danos causados à dignidade da pessoa humana. Segundo objetivo específico, comprovar que a Justiça do Trabalho é responsável pelos danos morais e materiais causados ao trabalhador, quando do julgamento da lide é demasiadamente morosa, contrária ao princípio da duração razoável do processo. E terceiro e último objetivo específico, relacionar os danos causados ao empregado quando o empregador age de má fé nos cálculos rescisórios e a Justiça do Trabalho age negligentemente, ignorando o senso de urgência e da situação de risco que o empregado se apresenta. A metodologia da pesquisa. Foi empregado para o desenvolvimento desse artigo a análise de caso concreto, este é um caso real, coleta de dados estatísticos, entrevista com servidores da Justiça do Trabalho, entenda-se o Fórum do Trabalho, pesquisa de opinião de campo, através de redes sociais, e revisão bibliográfica, as quais serviram de fundamentação teórica para o tema proposto. Vamos à nossa fundamentação teórica. Principais conceitos de embasamento deste artigo científico. Princípio da dignidade da pessoa humana, o qual está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Princípio da boa-fé objetiva está nos artigos 113 e 422 do Código Civil Brasileiro de 2002. Princípio da duração razoável do processo está no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal de 88. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 e artigo 4º do Código de Processo Civil de 2015.
A linha defendida para a fundamentação teórica desse artigo. Quando for comprovada a má-fé do empregador por ocasião do cálculo e pagamento erroneamente ao empregado, o mesmo deverá ser responsabilizado civilmente por perdas e danos causados ao empregado. Quando, sabidamente, a ação trabalhista referente ao pagamento de verbas rescisórias se tornar excessivamente morosa, a Justiça do Trabalho deve ser responsabilizada civilmente por perdas e danos causadas ao trabalhador. E como resultado da pesquisa, foi constatada a má-fé por parte do empregador quando da dispensa imotivada do empregado. E aí nós temos dois pontos de discussão. Por ocasião da apresentação dos cálculos rescisórios, a empresa tinha ciência dos verdadeiros valores devidos ao seu empregado e não remunerados, tendo sugerido ao mesmo que se discordasse dos valores da rescisão, que fosse procurar a justiça e questioná-los em juízo. E o segundo ponto, por ocasião da audiência de execução, a própria empresa fez a proposta de pagar as verbas rescisórias devidas por ocasião da rescisão do contrato, confirmando a má-fé em postergar o pagamento em mais de 3 anos. Então o que aconteceu? A empresa fez a dispensa do seu funcionário, seu empregado, de forma imotivada, e ao apresentar a sua rescisão contratual, o empregado, como ele tinha ciência das suas horas trabalhadas, do seu trabalho desenvolvido, ele discordou dos valores a serem pagos e questionou, né, horas extras, questionou adicionais noturnos, trabalhos finais de semana, pernoites em aeroportos e hotéis. E a empresa, simplesmente sabendo disso, né, mandou ele procurar os seus direitos na justiça. Foi o que ele acabou fazendo. Só que entre ele questionar, através da petição inicial, as suas verbas rescisórias na Justiça do Trabalho e tê-las parcialmente atendidas, porque ele abriu mão de parte disso, se foram 3 anos. E aí a pergunta que nós fazemos é: onde fica a celeridade da chamada Justiça Especial do Trabalho? Constatação da negligência por parte da Justiça do Trabalho também, não foi só por parte do empregador, baseada em 3 fatos. Primeiro, por ocasião da audiência de conciliação, as partes, minutos antes da audiência, foram surpreendidos pela Secretaria do Fórum da Justiça do Trabalho, a qual informou que a juíza titular havia entrado em férias e que a audiência seria remarcada dentro do prazo de 45 dias. Ou seja, não comunicaram as partes com antecedência, não providenciaram um juiz substituto para honrar a audiência previamente marcada, atrasaram o processo em pelo menos 45 dias, e as testemunhas que haviam comparecido para depor a favor do empregado perderam seus dias de trabalho porque vieram de outras cidades e não puderam comparecer na próxima audiência, resultando na perda de uma das 2 ações que o empregado havia impetrado na Justiça do Trabalho. O segundo fato os próprios servidores do fórum informaram que estão com falta de servidores, que há somente um oficial de justiça para entregar uma média de 5.000 intimações naquele município, e que o mesmo já pediu transferência e teve que ser afastado do trabalho por problemas de saúde, pois ele estava com estresse e depressão. Ou seja, isso não diz respeito nem ao empregado, nem ao empregador, nem às testemunhas. Isso é um problema administrativo interno do Fórum do Trabalho e, consequentemente, do TRT desta região. Portanto, o empregado ele não pode ser prejudicado de forma alguma, né, por assuntos que não lhe dizem respeito. Isso é problema administrativo, volto a repetir. E o terceiro fato, inépcia da ouvidoria do TRT deste estado,
em tomar as devidas providências no sentido de dar celeridade ao processo e adequar as condições de trabalho às necessidades do fórum. E aqui também tem um ponto que eu não acrescentei no trabalho, foi que o empregado, ao reclamar na ouvidoria da postura inadequada, antiética e antiprofissional desta juíza do trabalho, teve o seu nome revelado pelo ouvidor a mesma, criando uma celeuma, uma complicação para o empregado que já estava debilitado. Ou seja, esse ouvidor, né, quebrou todos os princípios de ética possíveis que são pertinentes a um ouvidor. Ainda dentro do resultado da pesquisa, nós fizemos uma pesquisa de opinião nas redes sociais, a qual ficou vinculada a uma destas redes durante 10 dias, 24 horas. E o resultado foi o seguinte: 28% dos entrevistados dizem que a Justiça do Trabalho trata o trabalhador com descaso. E nós vimos, nesse caso concreto, que foi o que aconteceu. A juíza, no alto da sua magistratura, ela se achou ser uma trabalhadora melhor do que aquele empregado e simplesmente entrou em férias, não mandou a secretaria comunicar as partes da audiência e também não providenciou nenhum substituto para presidir essa audiência, fazendo com que todos perdessem o seu dia de trabalho. Então isso é um descaso. 29% dos entrevistados acham que a Justiça do Trabalho não cumpre com seu papel. Isso é uma verdade. Muitas vezes a própria empresa, quando comete alguma arbitrariedade e ilegalidade trabalhista com seu empregado, ela mesma toma a iniciativa de falar para o empregado: olha, procure seus direitos na justiça, já sabendo de antemão e que não haverá a verdadeira justiça na sua íntegra, como ela deveria ser. E um terceiro grupo de respostas, e esse foi o maior volume, e isso é preocupante, pois 43% dos entrevistados responderam que a Justiça do Trabalho deve ser extinta, pois ela não cumpre com sua função. E se nós pararmos para pensar, nos Estados Unidos, onde eu trabalhei por alguns anos, realmente não existe Justiça do Trabalho, não existe uma consolidação das leis trabalhistas como no Brasil. A sindicalização, ela não é obrigatória, mandatória, como ou era até bem pouco tempo atrás, antes de mudar o governo. E as questões, né, na justiça são céleres, não tendo, né, justiça nenhuma especial nos Estados Unidos. Este trabalho, como foi dito, foi apresentado em dezembro de 2019 e tanto a parte escrita quanto a parte de apresentação receberam nota máxima. E este material está disponível para quem quiser pesquisar, você que é estudante de direito, professor de direito, ou próprio advogado. E eu fico aberto nas redes sociais, as quais eu faço parte, para consultas sobre esse material, para tirar dúvidas, e fico à disposição para uma próxima. Muito obrigado e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o seu crescimento. Um abraço.